Então, primeiro, a telemedicina é restrita apenas a especialistas ou os médicos clínicos gerais podem praticar? Então, a resposta é o seguinte: a telemedicina é uma ferramenta da medicina, né? Então, ela pode ser praticada por todos os médicos, sejam eles especialistas em alguma área focal, clínicos gerais. Inclusive, temos, né, vários alunos médicos dentro do curso Formação Telemedicina na Prática que são clínicos gerais. Alguns são especialistas generalistas, né? Por exemplo, médicos especialistas em medicina de família, pediatras, ginecologista, e temos também especialistas focais, psiquiatras, endócrinos, temos também dermatologistas, né, dentro do curso, até temos infectologistas, né, dois dos nossos alunos são infectologistas. Então, é muito interessante, né, ver que cada especialidade pode utilizar, sim, a telemedicina com algumas peculiaridades relativas à sua especialidade, tá? Então, a telemedicina é uma excelente maneira de você expandir a sua capacidade de atender pacientes. Isso também traz mais acesso à saúde, os pacientes vão ter mais acesso a cuidados de saúde, a um cuidado especializado, tá? E vão poder ter acesso a especialistas, às vezes, que eles não têm lá na região deles, né, na cidade deles, por diversos motivos, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? E a gente sabe que não é que tem falta de médicos no país, pelo contrário, a gente tem um número de médicos mais do que suficiente, inclusive, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, temos um número suficiente de médicos por habitante, mas a gente tem sim uma má distribuição dos profissionais dentro do território nacional. E a telemedicina ajuda muito a diminuir, né, essa discrepância da distribuição. Tá? Bom, outra questão é que os médicos clínicos gerais, ou médicos especialistas, por exemplo, em medicina de família, eles estão sendo bem requisitados também para empresas, né, que têm seus serviços próprios de telemedicina, né, a sua plataforma de telemedicina. E muitos estão sendo requisitados para trabalhar nessas empresas, né? Então, fique atento, né, se você é um médico clínico geral, especialista em medicina de família, pediatria, né, para as oportunidades que estão surgindo nesse novo desenho aí do mercado do trabalho médico, tá? Quais são as principais diferenças entre a atuação na telemedicina de um médico clínico geral e um médico especialista? Tá? Então, um médico clínico geral, ele é um profissional que possui um conhecimento abrangente, né, diversas áreas da medicina, e ele é capaz de diagnosticar, tratar uma ampla condições médicas, né? Na telemedicina, ele pode fornecer o atendimento primário, nas consultas iniciais, orientações, acompanhamento de doenças crônicas, prescrição de medicamentos, e também na teletriagem, né, que está sendo algo que está ganhando muita força dentro dos planos de saúde, das operadoras de saúde, e também eu vejo um potencial muito grande da teletriagem médica também expandir dentro do Sistema Único de Saúde, porque com a teletriagem você consegue organizar o fluxo da demanda, né, dos pacientes dentro do sistema de saúde. Então, isso faz com que o sistema, tanto público quanto privado, possa ter uma racionalidade do uso dos seus recursos humanos e de materiais utilizando a telemedicina. Tá? Afinal de contas, você que é médico, né, e já deu plantões em UPA, pronto atendimento, tenho certeza que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, se deparou com condições clínicas que não eram exatamente emergências, nem urgências médicas, mas estavam tendo uma demanda num pronto atendimento, sendo que poderiam ser feitas consultas ambulatoriais, e não eram para aquele momento, né? Mas o paciente, ele não sabe, ele não tem esse conhecimento técnico, então ele vai procurar aonde ele tem acesso, né? Então ele quer um acesso mais rápido, ele vai procurar um serviço, por exemplo, de pronto atendimento. Hoje em dia, claro que existe também classificações, né, de risco dentro dos programas de pronto atendimento, protocolo de Manchester, por exemplo, onde a pessoa vai receber uma classificação e tem um determinado tempo para ser atendida, de acordo com essa classificação. Mas a telemedicina traz essa oportunidade, inclusive, de poupar que essa pessoa se desloque até um atendimento, um pronto atendimento, que não seja o local exato ali para ela ser melhor atendida. Isso economiza para ela e também para o sistema de saúde, tá? Então, há uma demanda por esse tipo de atendimento, tá? Por outro lado, os médicos especialistas, eles vão ter um foco mais específico na sua especialidade, numa área da medicina, né, no tratamento, né, de órgãos e sistemas,
tá? Então, os especialistas focais, como cardiologistas, né? Ou dermatologia, endocrinologia, infectologia, como eu falei, também, psiquiatria, é uma área que tem uma afinidade muito grande para a telemedicina, tá? Então, os especialistas podem oferecer consultas mais aprofundadas, específicas sobre suas áreas de especialização, e também os especialistas podem oferecer serviços que não têm em locais mais remotos ou no interior. Então, a gente sabe, por exemplo, que algumas especialidades, elas são muito ligadas a um grande polo, né, um grande centro de referência médica, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui da especialidade que eu sempre uso, né, para exemplificar, a genética médica, né, um médico geneticista é bem raro, tá? Eu até brinco aí, né, quem conhece algum médico geneticista aí, já viu de pertinho, colocou a mão, cumprimentou, coloca aí, né, se já viu um de perto, né? Mas a gente às vezes vê lá na faculdade, ou passa até a matéria de genética médica, por exemplo, em algumas faculdades, tendo aula com outros profissionais e não um médico especialista em genética médica. E na faculdade a gente sabe, passa a genética médica ali bem, né, passando ali, né, por cima ali no assunto para ter uma noção básica. Então, um especialista em genética médica é um profissional bem raro. E ele geralmente vai se colocar numa capital ou numa cidade polo de referência. Então, a telemedicina pode ser usada para levar esse especialista, vamos dizer assim, a comunidades ou locais que não tenham acesso, né? Então, às vezes, um pediatra lá no interior, ou um médico clínico geral, um médico de família, está lá com o paciente em loco e pode fazer uma teleinterconsulta com um especialista focal, por exemplo, geneticista, tá? E vamos falar de outras especialidades que não são tão raras, né? Cito aqui o exemplo também da endocrinologia. Temos uma aluna do nosso curso que trabalha com telemedicina num projeto bem legal. Eles estão levando atendimento para o interior, por exemplo, né, de cidades do Nordeste, e ela comentou que tem pacientes que têm diabetes há muitos anos e nunca tiveram uma consulta, uma oportunidade de ter uma consulta com o endocrinologista, e eles, através da teleinterconsulta, conseguem fazer um atendimento, né, com o médico local ou com os profissionais de saúde que estão lá no local, junto com esse especialista, para poder levar esse atendimento especializado para o interior, né? Então, veja que a telemedicina ela traz muitas oportunidades, não só para os pacientes em si, o sistema de saúde, mas para os médicos também. Oportunidades de trabalho, oportunidades de expandir a sua capacidade de atendimento. E também você que foca numa determinada especialidade, tem aí uma presença, né, também no meio digital, vai ter um número X de pacientes que vão te procurar porque já geraram uma interação contigo pelo meio digital e desejam a tua opinião, desejam passar contigo para ter uma avaliação sua, tá? E, às vezes, esse paciente é de 1.000 quilômetros de distância, às vezes 800 quilômetros de distância, e agora, com a telemedicina, traz essa oportunidade também de ter acesso a um profissional que ele já criou um certo vínculo e ele quer, né, ter essa opinião. Ou, às vezes, até mesmo se você é um médico cirurgião, o paciente quer o seu serviço de cirurgia, né? Estamos falando aqui de cirurgia ambulatorial, claro, né? Ambulatorial e eletiva, né? Não só ambulatorial, cirurgias eletivas. E por que não ele não faz uma primeira avaliação, conversa, criando esse vínculo, ele se desloca até o consultório para uma avaliação presencial.